A razão pela qual muitos exames de sangue são feitos antes de comer, após um jejum noturno, é que as refeições podem desequilibrar o nosso sistema, aumentando alguns biomarcadores de doenças como açúcar no sangue, insulina, colesterol e triglicérides. No entanto, menos de 1 em cada 10 americanos consegue ficar até 12 horas sem comer. Comer 3 refeições por dia é evolucionariamente antinatural e a maioria de nós come ainda mais vezes do que isso. Um estudo usando um aplicativo de smartphone para registrar mais de 25 mil eventos alimentares descobriu que as pessoas tendiam a comer a cada 3 horas durante um período médio de cerca de 15 horas por dia. Poderá ser benéfico dar aos nossos corpos uma pausa maior? A alimentação com restrição de tempo é definida como jejuar por períodos de pelo menos 12 horas e menos do que 24 horas. Isso envolve tentar limitar a ingestão de calorias a um período de tempo definido, normalmente de 3 a 4 horas, 7 a 9 horas ou 10 a 12 horas por dia, resultando num jejum diário de 12 a 21 horas. Quando os ratos são restringidos a um período de alimentação diária, ganham menos peso, mesmo quando alimentados com exatamente a mesma quantidade de alimentos. No entanto, os roedores têm metabolismos tão altos que um único dia de jejum pode destruir 15% da sua massa corporal magra. Isso dificulta a extrapolação a partir de modelos de ratos. Você não sabe o que acontece nos seres humanos até se pôr à prova. As taxas de abandono em testes de alimentação com restrição de tempo certamente parecem mais baixas que na maioria das formas prolongadas de jejum intermitente, sugerindo que é mais facilmente tolerável. Mas será que funciona? Se pedir às pessoas que parem de comer entre as 7 horas da noite e as 6 horas da manhã durante 2 semanas, elas perdem cerca de 450 gramas por semana, em comparação com nenhuma restrição de tempo. Observe que não foram dadas instruções ou recomendações adicionais sobre a quantidade ou o tipo de alimento consumido, nem dispositivos para contagem de calorias ou manutenção de registros. Elas foram apenas instruídas a limitar a sua ingestão de alimentos das 6 horas da manhã às 7 horas da noite. Uma simples intervenção, fácil de entender e implementar. O próximo passo lógico foi tentar testar durante meses em vez de semanas. Homens e mulheres obesos foram convidados a restringir a alimentação para um período de 8 horas, entre as 10 horas da manhã e as 6 horas da tarde. 3 meses depois, tinham perdido 3,2 kg. Esta intervenção ilusoriamente simples pode estar operando a partir de vários ângulos diferentes. As pessoas tendem a comer mais comida no final do dia e alimentos com mais gordura. Ao eliminar o consumo nas horas noturnas, remove-se a ingestão de comida no horário nobre do sofá, um horário de alto risco para comer demais. E de fato, durante o estudo de não comer depois das 7 horas da noite, sem darem conta disso, os participantes ingeriram cerca de 250 calorias a menos por dia. Depois, há também os benefícios cronobiológicos de evitar comer muito tarde. O Dr. Michael Greger irá fazer uma série de vídeos sobre o papel que os nossos ritmos circadianos têm na epidemia da obesidade, como o horário das refeições pode ser crítico e como podemos ajustar o horário das refeições ao relógio do corpo. Só para dar um exemplo, o mesmo número de calorias no jantar significativamente engorda mais do que o mesmo número de calorias consumidas na refeição matinal. As calorias pela manhã causam menos ganho de peso do que as mesmas calorias ingeridas à noite. Uma dieta com uma refeição matinal maior causa mais perda de peso do que a mesma dieta com um jantar maior. Os lanches noturnos engordam mais do que os mesmos lanches durante o dia. Graças aos nossos ritmos circadianos, a desaceleração metabólica, fome, intolerância a carboidratos, triglicérides e uma propensão para ganhar peso são todas as coisas que surgem durante a noite. E o componente de jejum da alimentação com restrição de tempo? Já existe o duplo benefício de menos calorias e de evitar comer à noite.
Será que o fato de você estar em jejum por 11 ou 16 horas por dia desempenha algum papel, considerando que a pessoa média pode apenas passar cerca de 9 horas por dia sem comer? Como você projetaria uma experiência para testar isso? E se você randomizar as pessoas em 2 grupos e forçar os 2 grupos a comer o mesmo número de calorias por dia e, em ambos os grupos, a comer até tarde da noite, mas com um grupo jejuando por 20 horas? Foi exatamente o que fizeram os pesquisadores do USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, e do National Institute of Aging, Instituto Nacional do Envelhecimento nos Estados Unidos. Homens e mulheres foram randomizados para comer 3 refeições por dia ou para encaixar essas mesmas calorias numa janela de 4 horas entre as 5 horas da tarde e as 9 horas da noite e jejuar o resto do dia. Se os benefícios da perda de peso dos outros 2 estudos de alimentos com restrição de tempo foram por causa da restrição passiva ou a evitar ingerir calorias à noite, então, presumivelmente, esses 2 grupos deveriam terminar iguais, porque ambos estão comendo a mesma quantidade e estão comendo no final do dia. Mas não foi isso que aconteceu. Após 8 semanas, o grupo de alimentação com restrição de tempo acabou com quase 2,3 kg a menos de gordura corporal. Aproximadamente o mesmo número de calorias, mas eles perderam mais peso. Um estudo semelhante com um período de 8 horas resultou em 1,4 kg de perda de gordura. Então, parece haver alguma razão para dar ao seu corpo pausas diárias em comer. Como o período de 4 horas era à noite, apesar da perda de peso, eles sofreram o processo cronobiológico e as suas consequências, ou seja, elevações significativas na pressão sanguínea e níveis de colesterol. O melhor dos 2 mundos foi demonstrado em 2018, alimentação com restrição de tempo e dentro de um período estreito no início do dia, que é o que iremos abordar no próximo vídeo.